Oi, meu povo. Oi, queridos. Oi, queridas. Oi, gente. Como que vocês estão, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Né? Uma breve apresentação aqui sobre mim. Eu sou a Teacher Louise. Meu nome é apenas Louise, Teacher é apenas a profissão. Obviamente vocês devem saber disso, né? Só para descontrair. Hoje, como na maioria dos vídeos, não estou muito legal. Eu tenho esse problema de rinite, é um problema crônico, infelizmente. E aí meu nariz hoje está péssimo. Aqui no Nordeste está um clima chuvoso que não acaba mais e irá continuar assim para os próximos meses, pelos próximos meses. E aí a rinite só tende a piorar mesmo, tá? Mas a gente finge que nada nos abala, a gente segue a vida. É, Hoje nós iremos aprender um assunto que para algumas pessoas é legal, para algumas pessoas nem tanto, para algumas pessoas é fácil, para outras pessoas é super difícil de lidar, que no caso é o simple past, o passado simples. Então, o que vocês entendem de passado simples, não é? Antes de vocês começarem a aula, já preparem os seus papéis, já preparem suas canetas, preparem os seus post-its, seus marca-textos, os marcadores, seus hidrocoro, o que for. E também preparem um dedo do print, caso vocês não sejam pessoas que não gostam de anotar. E sem tirar print, você é aquele aluno que você sempre tira foto da aula, porque nós iremos ter bastante conteúdo, nós iremos ter bastante repetição de muitas frases hoje, ok? Então, vamos aqui começar. Primeiramente, nós precisamos entender o uso e a definição do passado simples. O passado simples é usado para falar sobre ações que ocorreram no passado e que foram concluídas em um momento específico no passado. As ações podem estar relacionadas a um horário específico, a um dia ou a uma data. Temos, além da definição, a estrutura das frases. A frase ela vai seguir uma estrutura específica na afirmação, na negação e na interrogação. Na afirmação, vai ser algo bem simples. Nós iremos ter o sujeito, mais o verbo no passado. Eu não coloquei aqui, mas como vocês podem ver no restante da frase, nós iremos ter um complemento. O complemento a gente já sabe o que é, caso vocês tenham visto aulas anteriores. Complemento é tudo aquilo, eu considero pelo menos, é tudo aquilo que não é sujeito, é tudo aquilo que não é verbo, seja verbo principal, seja verbo auxiliar. Então, é tudo aquilo que está ali para complementar o sentido da frase, seja um adjetivo, seja um substantivo, seja um artigo, seja o que for. Então, por exemplo, a afirmação ela vai seguir esse padrão: sujeito, mais verbo no passado, mais complemento. I visited the museum yesterday. Eu visitei o museu ontem. Então a gente tem um sujeito I visited, verbo no passado, the museum yesterday, o museu ontem, o complemento. The, artigo, museum, substantivo, yesterday indica o tempo, não é? O tempo da frase. Vocês não necessariamente precisam escrever, vocês não precisam entender necessariamente dessa forma. Que o artigo está ali, que o substantivo está ali, que o adjetivo está ali. Vocês podem entender isso apenas como complemento. Mas, caso você seja uma pessoa que gosta de especificar bastante o que você está estudando, você pode fazer isso. A frase negativa é aí que confunde um pouco algumas pessoas. Por quê? Nós iremos ter a presença de dois verbos. O verbo auxiliar,
quase que não vem na minha cabeça. E o verbo principal. Qual que é a diferença? Calma que a gente vai ver. A gente vai ter o sujeito, a presença do did, mais o not, mais o verbo na sua forma base, mais o complemento. O que seria o verbo na forma base? É o verbo no infinitivo. Basicamente é o verbo sem ser conjugado, o é. Mas na afirmação eu usei o verbo no passado. Por que na negativa vai ser diferente? Vamos lá entender. I did not visit the museum yesterday. Ou eu posso falar a forma contraída, a forma com a abreviação. I didn't visit the museum yesterday. Eu não visitei o museu ontem. A forma contraída não tem nenhuma diferença no português. O did é um verbo auxiliar. Not é a negação da frase. E o visit é o verbo principal. Did, a gente chama ele de auxiliar porque ele está ali no sentido bem literal de auxiliar mesmo a frase a se situar no seu tempo verbal. No presente simples a gente vai ter a presença do do ou do does, que está ali para situar a frase no presente simples, e no passado simples a gente vai ter o did, tanto para I, you, he, she, it, we, you, they, para todos os sujeitos sem mudar para nenhum. O did, independente do sujeito, para situar ele no tempo verbal, que seria o passado. Então, I did not visit the museum yesterday. Eu não visitei o museu ontem. Did é auxiliar. Not é apenas a negação. Visit é o verbo principal. Por que eu não mudo o verbo principal? Na afirmação, a gente muda o verbo principal. A gente acrescenta ed. Porque se a gente colocar apenas I visit the museum, eu falo que eu visito o museu regularmente. Se eu quiser dizer que eu visitei o museu ontem, indicar uma ideia de passado, eu falo I visited the museum e adiciono o complemento yesterday. Eu visitei o museu ontem. Ou, se eu quiser dizer que eu visitei o museu, I visited the museum, sem especificar o tempo. O ed vai indicar passado. Mas aí na negativa, o did já está indicando passado. O did já indica passado, então não existe a necessidade de eu colocar o ed no visit. Na forma interrogativa vai ser algo semelhante. A gente só vai mudar um pouco a forma. Na negação, a gente vai ter a seguinte ordem: sujeito, mais did, mais not, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. Na interrogação, a gente tira o not e ficaria sujeito, mais did, mais verbo no infinitivo, mais complemento. Porém, como é uma interrogação, a gente inverte. E aí vai ficar did, mais sujeito, mais verbo no infinitivo, mais complemento. Presente simples. No presente simples, a gente sabe que na afirmativa vem o sujeito, vem o auxiliar ou principal, depois o complemento. Na negativa, sujeito, auxiliar ou principal, mais o not. E na interrogativa vai ser o auxiliar, mais o sujeito, mais o complemento. No passado simples vai ser a mesma coisa. Did you visit the museum yesterday? Você visitou o museu ontem? Então, eu vou ter a presença do did, vou ter o sujeito you, vou ter o complemento, vou ter o verbo na sua forma base, que seria no infinitivo visit the museum yesterday, o museu ontem. Ok? Eu espero que esteja entendido. Eu vou reforçar um pouco essa explicação nos próximos slides, mas essa foi a definição mais básica
essa é, na verdade, a definição mais básica que eu consigo trazer aqui para vocês. Caso vocês não tenham entendido, eu recomendo vocês voltarem no o vídeo um pouquinho, tá? Falei que nada me abala hoje. O começo da gripe não me abala. A sinusite e a rinite não me abala. A falta de água não me abala, até porque eu tô com um copo aqui. Geralmente é algo que também não me abala. São insetos chatos na minha cara. E erros no slide. Mas é algo que a gente releva, né? Eu acabei repetindo esse slide, que é o slide anterior. Acabei duplicando. Não tem diferença. Mas vamos supor que tenha. Vamos supor que esse tá pintado aqui, esse não tá. Então, se vocês quiserem tirar print, vocês tiram print disso aqui, ok? Então, vamos para exemplos de frases na afirmativa. Eu coloquei exemplos de frases na afirmativa de verbos no passado simples, porém foram tantos verbos regulares quanto irregulares, ok? Afirmativa, negativa, interrogativa. Até deu um spoiler do que vai vir depois. Vamos lá. Eu vou primeiro dar o exemplo das frases, a gente segue uma regra geral, e aí eu vou dar mais exemplos de frases, ok? Como na aula anterior que eu estava gravando, eu mudei a câmera de lugar, ela estava aqui, mas eu vou deixar aqui mesmo para não ter risco de acabar cortando nenhuma parte da apresentação. Vamos lá. Aqui na afirmativa eu vou dar uma afirmação porque eu estou falando no passado simples, reforçando. Uma ação do passado que aconteceu no passado e foi finalizada no passado. I watched a movie last night. Eu assisti um filme noite passada. Então vocês podem ver que na maioria das frases o complemento ele vai ter algo relacionado ao passado, como ontem, na última noite, no último verão, deixa eu ver, 2 dias atrás, no último ano, último final de semana e por aí vai. Não é algo obrigatório, mas é algo que geralmente vocês podem ver e que está correto, até porque a frase se trata de um evento que passou. She visited her grandmother yesterday. Ela visitou a avó dela ontem. We played soccer in the park. Nós jogamos futebol no parque. They studied for the exam all day. Eles estudaram para o exame o dia todo. John called me this morning. O John me ligou essa manhã. Esta manhã, não é? I traveled to London last summer. Eu viajei para Londres no verão passado. He read the book in 2 days. Ele leu o livro em 2 dias. They cooked dinner together. Eles cozinharam o jantar juntos. We traveled to Paris last year. Nós viajamos para Paris no ano passado, no último ano. My friends visited me last weekend. Meus amigos me visitaram no último final de semana. Um adendo aqui sobre essa palavrinha chatinha aqui. Read, read. É a mesma escrita no presente, no passado e no particípio, mas ela vai ter diferença na pronúncia, em alguns sotaques. Então, no presente, você pode ler read
de ler. E no passado você vai ler como red, a cor vermelho, não é? Enfim, deixa eu ver o que mais. Acho que é isso mesmo. Como eu falei, ó, yesterday, ontem, this morning, esta manhã, como se esta manhã já tivesse passado. Last summer, último verão. 2 days, 2 dias atrás, não é? Last year, último ano, ou ano passado. Last weekend, final de semana passado, no último final de semana. Então, a maioria das frases vai envolver um complemento que indica o final de algo, do dia, de uma semana, de um certo período de tempo. Preciso de apenas 5 segundos para me reestruturar, até mais na verdade, mas porém vamos nos recapitular aqui. Estamos na metade da aula. Vamos tentar sobreviver até o final. Essa rinite não tá para brincadeira. Acabei de me recuperar da gripe, mas tudo bem. Se o corpo acha que eu estou pronta, vamos à luta para mais uma gripe de uma semana. Misericórdia. Que o Senhor me perdoe. Frases negativas, ó. Só para reforçar aqui nas frases afirmativas. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Exemplo de frases negativas. Vai ser de forma semelhante. É algo que em alguns vídeos eu falo, alguns vídeos eu não falo porque eu esqueço, mas que eu acho extremamente necessário. Eu geralmente trago 10 frases na negativa, 10 frases na interrogativa e 10 frases na negativa. Nossa, me perdoe por coçar a cara, mas é o único alívio dessa rinite péssima que eu tenho, para não falar outro nome, né? É o único alívio que eu tenho, coçar os olhos e o nariz. Eu trago essa quantidade enorme. Eu não considero tão grande porque eu posso literalmente formar, sei lá, 50 frases, 100 frases, cada um sem repetir nada. Até porque existe um vasto vocabulário na língua. Mas eu trago todo essa quantidade porque são poucas frases. Geralmente são frases que você pode falar ou que alguém pode falar para você e você precisa entender. Não necessariamente alguém vai falar dessa forma para você, mas alguém pode falar dentro de um contexto semelhante. Não necessariamente você vai falar dessa forma, mas talvez necessariamente você fale dentro de um contexto semelhante. Tá. E se não for dessa forma que eu ouvi, se não for dessa forma que eu falar? Aí que entra o estudo ativo. Você pega essas lindas e maravilhosas frases e faz o seguinte: substitui algumas palavras pelo que você pode usar no seu dia a dia, pelo que você usaria na sua rotina. Tudo bem, eu não vou usar essa frase aqui. She did not visit her grandmother yesterday. Ela não visitou a avó dela ontem. Vamos supor que a pessoa não tem avó. Mas e se ela não visitou os pais, por exemplo? She didn't visit her parents yesterday. Ela não visitou os pais dela ontem. Ela não visitou seus pais ontem. Né? Então eu substituo uma palavra e a frase que antes não fazia sentido para mim, agora faz. Ok? Então, esse é o sentido das repetições. Trazer algo em um contexto que vocês provavelmente vão ter.
vão escutar, vão falar, ok? Chega aqui, Senhor, me dá um alívio disso. E foi justamente nessa aula que eu comecei a sentir isso do nada. Então, alguma coisa está pesando. Eu espero que assim que eu finalizar a aula, eu esteja zerada. É uma expressão aqui que a gente fala para novinho em folha. Novinha em folha. Espero que eu esteja zerada assim que eu finalizar essa aula. Não sei porquê isso aconteceu do nada. Minha imunidade caiu, sei lá. Sei lá. O nariz começou a escorrer, começou a coçar, o olho tá começando a coçar também, lacrimejar. Misericórdia ao peso delas. Mas vamos lá. Frase negativa de número 3. We didn't play soccer in the park. Nós não jogamos futebol no parque. Tudo bem. Não vou usar essa frase até porque eu não jogo futebol. Mas vamos supor que você joga vôlei. We didn't play volleyball in the park. Nós não jogamos voleibol no parque. Vôlei no parque, né? Nunca ouvi alguém falar voleibol, a não ser no inglês. They didn't study for the exam. Eles não estudaram para o exame ou para a prova. Tudo bem, vamos supor que eu não fale prova. Se eu falar teste, they didn't study for the test, ok? E aí, sucessivamente, entra a lógica que eu quero trazer, que eu quero falar para vocês. Mesmo que vocês não escutem, mesmo que vocês não falem nesse contexto exato, vocês podem escutar ou falar de uma forma semelhante. John didn't call me this morning. John não me ligou esta manhã. Se eu quiser dizer de outra forma, John didn't call me tonight. O John não me ligou esta noite. Então, eu falo dessa forma. I did not travel to London last summer. Eu não viajei para Londres no verão passado, ou no último verão. He did not read the book in 2 days. Ele não leu o livro em 2 dias. Como read, eu vou falar no presente, no infinitivo, eu posso falar eu posso falar read mesmo, ao invés de read. Read é na forma passada. Como o verbo principal, ele vai estar no infinitivo, eu falo read mesmo. He didn't read the book in 2 days. Ele não leu o livro em 2 dias. They didn't cook dinner together. Eles não cozinharam um jantar juntos. We didn't travel to Paris last year. Nós não viajamos para Paris no ano passado. Não viajamos mesmo, né? E nem nesse ano, provavelmente. My friends did not visit me last weekend. Meus amigos não me visitaram no último final de semana. Que pena para eles. Agora, exemplos de frases interrogativas. Eita, que aqui eu errei feio, errei rude. Eu repeti, coloquei negativa 2 vezes. Mas é aquilo, né? A gente finge que não fez cagada. Opa. A gente finge que não fez besteira e segue a vida, né? Vou até corrigir o meu errinho e fingir que nada aconteceu. Aumenta isso aqui. Põe a cor preto. E aí vai. Vamos lá. Nas frases negativas, a gente seguiu o que nós vimos anteriormente. Sujeito, verbo auxiliar, mais o not, que é a negação, mais o verbo principal, mais o complemento. E isso sucessivamente para todas as frases. Agora, na frase interrogativa, vai ser de forma semelhante. Nem parece que eu errei, não é? Nem parece que eu cometi um grave erro, um erro terrível. Só mais 3 segundos. 2 aulas seguidas.
A garganta já não aguenta mais, já tá pedindo socorro. Ai, vamos lá. Did you watch a movie last night? Você assistiu a um filme ontem à noite? Você assistiu a um filme na noite passada? Did she visit her grandmother yesterday? Ela visitou a avó dela ontem? Did we play soccer in the park? Nós jogamos futebol no parque? No caso, no português pode ter dois sentidos. Nós jogamos futebol no parque, afirmação, e nós jogamos futebol no parque, interrogação. Isso para todas as frases, tá? Did they study for the exam? Eles estudaram para o teste, exame, prova? Did John call you this morning? O John ligou essa manhã? Did you travel to London last summer? Você viajou para Londres no verão passado? Você viajou para Londres no último verão? Did he read the book in 2 days? Ele leu o livro em 2 dias? Did they cook dinner together? Eles cozinharam um jantar juntos? Did we travel to Paris last year? Nós viajamos para Paris no ano passado? Did your friends visit you last weekend? Seus amigos te visitaram no último final de semana? Ok. E aqui iremos ter os elementos. Sujeito, auxiliar, sujeito, principal, complemento. Auxiliar, sujeito, principal, complemento. Sujeito não é you, he, she, it, we, you, they, enfim. Isso. Mas o sujeito pode ser tanto o pronome quanto a pessoa. Eu posso dizer tanto John quanto eu posso dizer he. Ok? Aqui, por exemplo, 7. Did he read the book in 2 days? Ele leu o livro em 2 dias? Ao invés de eu falar ele, eu posso falar o nome dele. Nossa, me deu nome? Nossa, me deu nome? Me deu um branco, nome de pessoas? Did Lucas read the book in 2 days? Misericórdia. Minha cabeça não está muito boa, gente. TDAH bateu muito forte aqui. Ok. Eu espero que tenha entendido. Até confundi as palavras. Vamos lá. Nós iremos ter diálogo 1, diálogo 2, 3, 4 e 5. É interessante trazer esses diálogos, até porque são diálogos bem curtos, ok? Vamos para o diálogo 1. Hi Mark, how was your holiday? Oi Mark, como que foi seu feriado? Hey Emily, it was great, thanks for asking. I went to the mountains with my family. Oi Emily, foi ótimo, obrigado por perguntar. Eu fui às montanhas com minha família. That sounds wonderful. What did you do there? Isso parece maravilhoso. O que vocês fizeram lá? We went hiking, visited some old castles, and even went rafting on a river. It was an adventurous trip. Nós fizemos trilha, visitamos alguns castelos velhos e até... vou ficar devendo essa palavra aqui pra vocês, hein? Em um rio. E fomos em um rio. Tomar banho de rio, sei lá. Foi uma viagem muito aventurosa. Wow, that sounds amazing. I stayed home and relaxed. I should travel more next time. Ai, senhor, tá quase acabando. Segura aí esse nariz. Calma. Me perdoem. Pessoal, eu vou grifar aqui, mas para o próximo texto, eu gostaria que vocês mesmos marcassem os verbos que estão no passado, tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal, ok?
vocês marcassem o que está no passado, para vocês identificarem os tempos passados, ok? Eu vou só ler, vou só traduzir e aí vocês marcam. Did you watch the football match yesterday? Você assistiu a partida de futebol ontem? Yes, I did. It was such an exciting game. Our team won. Sim, eu assisti. Foi um jogo muito animador. Muito animado. Nosso time venceu. Really? I didn't know. What was the score? Sério? Eu não sabia. Qual foi o score? Qual foi a pontuação? Quase que eu não falo. It was 3-1. We scored 2 goals in the second half. Foi 3-1. Nós marcamos 2 gols no segundo tempo. I wish I had seen it. I was busy with work. Next time we should watch together. Eu queria ter visto. Eu estava ocupado com o trabalho. Na próxima vez nós deveremos assistir juntos. Did you have fun at my birthday party? Você se divertiu na minha festa de aniversário? Yes, I did. I had such a great time. The food was amazing and the music was perfect. Sim, eu me diverti. Eu tive um tempo ótimo. A comida estava deliciosa e a música estava perfeita. I'm so glad you liked it. What was your favorite part of the day? Estou feliz que você tenha gostado. Qual foi a sua parte favorita da festa? What was your favorite part of the party? Ok, acho que eu falei day, não é? I think the best part was when we played karaoke. Everyone was so funny. Isso. Eu acho que a melhor parte foi quando nós jogamos karaokê. Todos estavam tão divertidos. Haha, I agree, it was so much fun. Thanks for coming. Haha, uma risadinha estranha. Eu concordo, foi muito divertido. Obrigada por ter vindo, obrigada por vir. A viagem de negócios de Lisa. How was your business trip to New York? Como foi sua viagem de negócios a Nova York? It was successful, but very tiring. I had meetings all day, but I did manage to visit a few landmarks at night. Foi um sucesso, mas muito cansativo. Eu tive algumas reuniões durante o dia. Eu tive algumas reuniões o dia todo, mas eu consegui visitar algumas landmarks. Vou ficar devendo essa palavra também. Algumas terras da noite. Terras da noite? Não. Enfim. That sounds exhausting, but exciting at the same time. Did you get to see Times Square? Isso parece exaustante, mas empolgante ao mesmo tempo. Você conseguiu ir para Times Square? Ou ver o Times Square? Yes, I did. It was so crowded, but the lights were incredible. I also went to Central Park and had a great time. Sim, eu vi. Estava tão tumultuado, estava tão cheio de gente, mas as luzes eram incríveis. As luzes estavam incríveis. Eu também fui ao Central Park e tive um ótimo tempo lá. I've always wanted to go there. Maybe next time I'll join you. Eu sempre quis ir até lá. Talvez na próxima vez eu me junte a você. Talvez na próxima vez eu vá com você. Diálogo 5. Did you attend the technology conference last week? Você foi à conferência de tecnologia da última semana? Yes, I did. It was really informative. I learned a lot about artificial intelligence and machine learning. Sim, eu fui. Foi muito informativo. Eu aprendi muito sobre inteligência artificial e machine learning. That sounds interesting. Who was the keynote speaker? Isso parece interessante. Quem foi o
keynote speaker. Quem foi o lecionador? Quem foi o falante? Vou ficar devendo essa palavra também, misericórdia. Hoje não estou muito com vocabulário muito afiado. It was Dr. Smith, a well-known researcher in the field. He gave an amazing presentation on the future of AI. Foi o Dr. Smith, bem conhecido pesquisador no campo. Ele deu uma ótima apresentação sobre o futuro da inteligência artificial. Wow, I wish I had been there. Maybe next year I'll go. Wow, eu queria ter estado lá. Talvez no próximo ano eu vá. Talvez, não é? Vamos lá. Pessoal, partes um pouco difíceis para algumas pessoas, fáceis para outras pessoas, mas vamos lá. É algo que não tem para onde fugir. Também não tem muito o que inventar. Depende. Nós temos verbos regulares, o que chamamos de verbos regulares, e o que chamamos de verbos irregulares. Ok? Vamos lá. Aqui é um spoiler do texto 1 e texto 2 que a gente vai ver. Verbos regulares é algo regular, algo que vai seguir um padrão, tá? Então, geralmente, o verbo regular é o que a gente vai simplesmente adicionar um ed. Onde que está o mais no meu teclado? Ed no final da palavra. Verb plus ed. Verbo mais ed. Os verbos irregulares, eles não vão sofrer disso. Verbos irregulares, a gente vai ter o verbo mais outra adição. Vamos lá. Verbos regulares é todos aqueles verbos que a gente vai ter uma terminação ed. Vão ter verbos irregulares. Nossa, já tô coçando o olho de novo, mas calma que tá acabando. Calma pra mim, não é? Não sei se vocês estão com pressa. Vai ter alguns verbos irregulares que vão ser a mesma coisa no presente, vão ser a mesma coisa no passado. Mas a gente chama eles de irregulares, porque regular é aquilo que termina com ed. Vão ter verbos que eles terminam da mesma forma no passado. Vai ter duas formas no passado. A gente chama eles de irregulares porque geralmente uma forma é no inglês britânico e outra forma é no inglês americano. Por exemplo, o verbo aprender. Aprender no infinitivo é learn. Aprender no passado é learned. E aprender no passado britânico é learned. Se eu não me engano, é isso. Tem essas duas formas no passado. Um é o inglês americano, a outra forma vai ser no inglês britânico. Essa é a diferença, ok? Então, verbos irregulares. Pode ser aqueles verbos que da mesma forma que não muda no presente e no passado, ou eles mudam e tem duas formas, um no inglês britânico e um no inglês americano. No caso, esse daqui é um exemplo só de inglês britânico e americano, né? Por exemplo, deixa eu ver, o verbo sentar. Deixa eu ver qual verbo que é a mesma coisa no presente e no passado. Nossa, agora eu não lembro. Deixa eu ver. Nossa, eu vou ficar devendo esse exemplo pra vocês, hein? Verbo sentar é sit, sat. Verbo buy tem aqui. Se tem aqui, Eu vou ficar devendo pra vocês esse verbo. Mas eu consegui dar um exemplo de duas formas, que é o inglês britânico e o inglês americano. Então, gostaria que vocês preparassem o print de tela,
pois como homework nós iremos ter bastante conteúdo hoje, né? O primeiro conteúdo vai ser esse, os verbos irregulares e os verbos regulares. Verbos regulares: work, worked, play, played, talk, talked, cook, cooked, watch, watched, visit, visited, clean, cleaned, study, studied, travel, traveled, listen, listened, listened. Então, deem uma pausa, tirem print para vocês lerem o exemplo, tá? Se vocês tiverem tempo, se o tempo for bastante favorável para vocês, façam a forma negativa e a forma interrogativa de cada uma dessas frases, caso o tempo seja favorável. E caso o tempo seja favorável, vocês fazem a mesma coisa com os verbos irregulares, ok? O verbo go vai ser went, come vai ser came, see, saw, eat, ate, buy, bought, take, took, give, gave, have, had, do, did, be, was ou were. Verbo to be, ser, estar, vai ser era ou estava, was ou were. Aqui nós vamos ter o texto 1 e nós iremos ter o texto 2. Opa, que a gente errou de novo. Vamos supor que isso não aconteceu. Opa. Vamos supor que nada disso aqui aconteceu. Foi um equívoco. Vamos supor que isso foi um equívoco, que aqui sempre esteve o número 2. Eu gosto de ser bem realista. Tá? Vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam um texto em inglês, depois traduzam o texto para o português, na mente de vocês, sem pressa. Se vocês não conseguirem traduzir, tentem entender pelo contexto o que vocês acabaram de ler. Depois vocês respondem as perguntas dessa mesma forma, voltando no texto e pelo contexto. Vocês fazem a mesma coisa com o texto 2. Vou dar um exemplo. Eu vou partir para a questão 1. When did Mark and his friends go to the concert? Quando que Mark e seus amigos foram para o show? E aí eu vou lá no texto. Depois de ter lido ele, eu vou ler novamente, caso eu tenha esquecido. Last Saturday. Last Saturday. Saturday, nome da semana maiúsculo. No último sábado. É o que está aqui na primeira frase. Texto 2. Where did Lisa go on vacation? Lisa went on a vacation to the mountains last summer. E aí eu vou responder. To the mountains. Tentem ao máximo não usar tradutor. O intuito é que vocês tentem interpretar com base no contexto. Ao terminar as questões, ao terminar toda a questão interpretativa, aí sim vocês podem buscar um tradutor e ver o que vocês erraram. Essa é a minha sugestão de como vocês podem fazer esse homework, ok? Thank you very much. Muito obrigado, muito obrigada, muito obrigadex. Quero agradecer a vocês que estão assistindo aqui aos vídeos na nossa playlist. Quero agradecer também a você, caso você esteja, ou também não é, fazendo os homeworks. A vocês que estão interagindo aqui nos comentários, deixando suas dúvidas. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários para que elas sejam sanadas. Então, até o próximo vídeo.